Olá, povo, voltamos agora com a nossa aula de número 9. Vamos dar sequência às questões de sequências lógicas que nós estamos comentando. A questão que nós vamos ver agora tem uma tabelazinha, e aí é legal para a gente entender o seguinte: a sequência que apresenta, ela não tem uma determinada lógica, tá certo? Assim, a gente não tem como ver logo a olho nu o que é que chega a sequência. Mas ele diz que nessa conta que a gente vai calcular, existe um método, e é esse método que a gente vai ter que entender para saber como é que surge a nossa sequência. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Olha só, observe a sequência de contas. Na linha 1, 2 mais 3 vezes 5 menos 1, igual a 16. Na linha 2, 2 menos 4 vezes 5 menos 2, igual a menos 20. 3, 2 mais 5 vezes 5 menos 3, igual a 24. 4, 2 menos 6 vezes 5 menos 4, igual a menos 32. 5, 2 mais 7 vezes 5 menos 5, igual a 32. Mantendo-se o padrão indicado, o resultado da conta correspondente à linha 437 será. Então, note, aqui, ó, para encontrar diretamente através dessa sequência, fica um pouco complicado, né? Tem números positivos, negativos. Porém, se você olhar pelo cálculo dessa conta, há uma certa lógica. Querem ver? Ó, nós precisamos encontrar a linha 437. Vamos ver o que está acontecendo aqui com as nossas linhas e nos nossos cálculos. Bom, primeiro, eu apareço aqui um 2, tá? E aparece aqui um 2, ó. Um 2 em todas elas. Ou seja, aí não se muda, né? Deve começar então com 2. Depois aqui já tem um alertazinha, já tem um alerta. Aqui, ó, eu tenho mais... Opa, deixa eu só dar uma modificada aqui, pronto. Eu tenho, ó, um mais e menos, mais e menos, mais e menos. Muda um pouquinho a situação, porque quando é 1, fica mais. Quando é 2, fica menos. 3 mais, 4 menos, 5 mais. Conclusão que a gente tira, nos ímpares, que é o que interessa para nós, nos ímpares, o que é que está acontecendo? É sempre mais. Perfeito, é sempre mais. É sempre mais, tá? Outro passo, vamos lá, mais um passinho aqui assim, ó. Eu tenho linha 1, 3, linha 2, 4, linha 3, 5, linha 4, 6, linha 5, 7, ou seja, está aumentando em 2 nessa multiplicação. Está aumentando em 2, então, se eu tenho a minha linha 437, né? 437, se eu aumentar 2, vai ficar 439, vezes quem? Um número que está sempre repetido, ó. Aqui está sempre repetido, que é quem? Que é um 5, que é um 5, menos, aqui também está vindo sempre um menos, ó, sempre um menos aqui, ó. Todos eles têm menos, então o menos já está aparecendo aí. E por último, eu tenho uma sequência, é a mesma sequência da linha, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu estou na linha 437, aqui vai ficar menos 437. Não é isso mesmo, Fabiano? É isso aí, é isso mesmo, menos 437. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos multiplicar, né, o 439 vezes 5. O primeiro passo é a nossa multiplicação, né? Entre multiplicações, soma e subtração, primeiro vem a multiplicação. 45 vai 4. 15 e 4, 19, vai 1, 21. Então, eu tenho 2 mais 2.195 menos 437. Agora, agora a ordem aqui não vai importar. Vou diminuir logo aqui, ó, 437. Vai dar 8, vai 1, 5, 17. Mais 2.
né? Opa, mais 2, né? Vai ter 2 mais 1.758, 1.760. Está aqui, 1.760, gabarito dessa questão, letra C. Então, ó, pessoal, a questão civil, né, para montar uma sequência lógica, mas também uma questão bem interessante e que vai ser um dos tópicos que a gente vai falar, que é o quê? É analisar essas tabelas, analisar figuras, analisar gráficos, analisar alguma figura que é colocada na questão para a gente. É fundamental a gente analisar esse tipo de figura para a gente entender como é que a gente vai seguir nas nossas questões. Nós vamos ter um tópico mais na frente falando só sobre isso, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá, temos mais alguma questão aqui? Vamos ver. Temos mais uma, outra da Fundação Carlos Chagas aqui para a gente, que diz o seguinte, em 2010, apareceu de novo isso daqui? Eu acho que eu copiei errado, pessoal. Deixa eu pular aqui, que eu acho que eu deixei a mais aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto, desculpem a nossa falha. É a questão número 5, esqueçam. Aqui foi um errinho, devo ter esquecido algum slide quando eu estava preparando. Aqui vai ler realmente a questão número 5 da Funrio. Diz o seguinte, a sequência 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, obedece uma regra lógica. Olha só, obedece a uma regra lógica, é aquilo que a gente coloca, é a nossa lei de formação, né? É a nossa regra de formação, é a nossa regra lógica. E aí ele pergunta os 300º e 300º termos dessa sequência valem. Então, olha só, o que é que está acontecendo? Bom, PH, eu estou vendo aqui que ele está fazendo sempre uma sequência, ó. Opa, vou mudar aqui. Pronto. Ele tem uma sequência 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, vamos começar a entender a nossa sequência. No meu grupo de números, quantos números eu tenho aqui? 1. E aqui? 2. E aqui? 3. Ou seja, eu tenho uma sequência de grupos de números. Uma sequência de grupos de números. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Onde, na hora que eu pego e eu quero procurar quem? O que está na posição 300 e 301. Ou seja, eu tenho que chegar na posição 300. Tenho que chegar na numeração 300. Como é que eu vou fazer? Ora, se em cada um deles eu tenho, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, eu vou ter que, na hora que eu somar esses valores, eu vou encontrar exatamente a posição que eu quero. Olha só, vamos dar um stop para a gente ver um exemplo. Digamos que eu quero encontrar este 5. Tá? Em que posição está esse 5? Ora, o 5 estará numa posição em que eu tenho elementos de um grupo com um elemento, com 2, com 3, com 4, com 5 elementos. É aqui que ele aparece o 5. Se eu somar esses valores, eu terei 15. Ou seja, o 5 estará na 15ª posição. Querem ver? Ó. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele será o 15º termo. Ele será o 15º termo. Ou seja, eu vou ter que somar esses valores até chegar a quanto? Até chegar a 300. Vamos lá, vamos abrir uma telazinha em branco aqui assim, para a gente relembrar dois conceitos importantes que nós precisamos usar
em algumas questões de sequências lógicas. Notem, eu fiz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que eu quero apenas a sequência, tá certo? Essa sequência, lógico, eu vou chegar lá no número 300. Mas, como é que eu faço para ter uma sequência baseada em uma sequência? Como é que eu faço para encontrar um termo distante? Lembrada que a gente vai ter que fazer? Isso é uma progressão aritmética, é a nossa PA. Progressão aritmética, PH, mas isso aqui essa PA não é raciocínio lógico, é matemático, mas sem problema, não vai ser estresse pra gente, ó. Imagine o seguinte, que eu tenho assim uma sequência, ó. Digamos que eu quero encontrar, eu tenho 4 termos, eu quero encontrar o 10º termo. Como é que eu faço para encontrar isso? Nem preciso. O conceito é da PA, mas o entendimento é lógico. O entendimento para a gente vai ser lógico, tá certo? A minha sequência começa por onde? Começa pelo 2. Começa pelo 2. Certo? Eu vou somar o quê? Bom, essa minha sequência, eu estou dando pulos. Pulos, ó. Daqui para cá eu pulei quanto? Pulei 3. Daqui para cá eu pulei quanto? 3. Vou sempre pulando quanto? Vou sempre pulando 3. Vou sempre pulando 3. Só que eu vou dar quantos pulos? Vou dar quantos pulos? Bom, olha assim, ó. Para eu chegar aqui no 11, que é o meu 4º termo, quantos pulos eu dei? 1, 2, 3. Ou seja, eu sempre vou pular um número a menos do que a minha posição. É sempre um número a menos que a minha posição. Ou seja, se eu quero o 10º número, eu vou pular quantas vezes? 9. Vou pular 9 vezes. Isso aqui vai dar 27, 29. Se você fizer aqui, for acompanhando esse número, a sequência dele é o 29. É o 29. Tá certo? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa ver, ou seja, encontrar qualquer desses números. Qualquer desses números a gente vai precisar encontrar, tá? Se a gente pode encontrar, tá? Através disso aqui, tá? Sempre lembrando, eu começo por esse número, tá certo? Esse aqui é o pulo, isso aqui é o pulo, certo? Isso aqui é a quantidade de pulos. Quantidade de pulos. Mas, PH, se você olhar, essa é a definição da PA. Não interessa aqui pra gente. Interessa que a gente já traduziu. Eu não quero que você decore a fórmula. A ideia é o próprio entendimento que a gente tem da questão. Que está aí. Que a gente traduziu sem ter que decorar fórmula nenhuma. A outra situação, e o que vai ser interessante para essa questão, é como é que eu faço para somar vários elementos desse termo. Se a gente pegar aqui a nossa sequenciazinha aqui assim, se a gente pegar a nossa sequência que nós estamos ali, tá? Né? 2, 5, 8 e 11. Olha isso aqui que eu vou fazer, ó. Somem isso aqui para mim, ó. Quanto é 2 mais 11? 13. Quanto é 8 mais 5? 13. Também. Então, a minha soma seria 26. Ou seja, eu pego dois elementos, os dois elementos nos extremos, os dois elementos nos extremos, tá certo? E somo, tá? Quantos elementos eu sei? Eu tenho? Não sei. Eu tenho N, X elementos, tá certo? Então, nesse nosso exemplo, eu fiz o quê? Eu tinha 4 elementos. Eu somei 2, quantos? 2 vezes. Tá? Então, imaginem agora, vou até mudar de cor. Qual é o próximo elemento dessa nossa sequência? Vamos ver? 2, 5, 8, 11 e 14. O que é que eu vou ter que fazer? Somando as pontas. 16. Depois, 16. E por último, quando o elemento estiver sozinho, ele ao quadrado. Ou seja,
para que eu descubra a soma de n termos, eu vou ter que pegar quem? O meu último termo. O meu último termo 2. Aliás, o primeiro termo. Somar com o último. 14. Quantas vezes? Bom, depende da quantidade. Eu tinha 4 termos. Somei quantas vezes? 2. Eu tinha 5 termos, eu vou somar 2,5. Ou seja, eu vou ter que somar isso aqui pela quantidade de números dividido por 2. Nesse nosso caso aqui, no primeiro, deixa eu até trocar esse Q, botar um, do nosso exemplo, colocar um 4. O que é que eu vou ter? 12 mais 2 mais 14 vezes 2. É o quê? É o 16. 16? É o lá de baixo, né? São 5 números. Desculpe, aqui são 5 números. São 5 números. Então, eu peguei o 2 mais 14, que é o 16. Eu não vou cortar isso aqui ainda. Com quantas vezes? 2,5. 16 vezes 5 dividido por 2, eu vou ter 40. 40, certo? 40, que é a quantidade. Opa, isso aqui tá a mais. Desculpem. 40. Ou seja, eu preciso saber pelo menos o primeiro e o último elemento. E quantas vezes isso se repete, tá? O conceito é esse, está montado, para a gente descobrir qualquer elemento da nossa sequência e para descobrir também a soma de diversos elementos. Na próxima aula a gente volta mostrando para vocês como a gente vai encarar com a questão da funil para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.